começar o nosso estudo. Ok. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Então, só esclarecendo, né, para a Valéria que está chegando, nosso estudo ele é aos moldes do Evangelho do Lar. Nós fazemos uma prece de início, um exórdio para ambientação, depois uma prece de início, desenvolvemos nosso estudo e finalizamos com uma prece final. Então, é aos moldes do Evangelho do Lar, e com isso nós temos a presença dos irmãos espirituais aí em nossa casa, nos assessorando no estudo e nos abençoando, nos energizando a nós e nosso ambiente. O nosso grupo ele surgiu em 2020, quando surgiu a pandemia do Covid. Nós estávamos no SEIC, nós lecionávamos no ERJ, né? Coordenávamos o ERJ no SEIC, e para que não ficasse parado o estudo, nós criamos esse grupo online. Nós concluímos o estudo do ERJ, que nós fazíamos no SEIC, no grupo virtual, e depois o grupo foi coeso, e então surgiu a proposta para que nós dessemos continuidade no estudo da obra de Emmanuel e André Luiz, surgindo assim a Sociedade Literária Emmanuel e André Luiz. Nós iniciamos com o Nosso Lar, depois fizemos Entre a Terra e o Céu, depois fizemos Os Mensageiros, né? E agora estamos no livro Missionários da Luz. Então, o nosso estudo, nós temos como base a sequência do livro No Mundo Espiritual, ditado por André Luiz. Colocamos algumas obras de Emmanuel nos comentários do nosso estudo, e lembrar a todos que o estudo é um estudo participativo, tá? É um estudo onde nós vamos lendo a sequência do livro, fazendo comentários, e todos devem participar, fazer os seus comentários, colocar suas dúvidas, porque a espiritualidade está junto de todos, sussurrando ao ouvido o que deve ser comentado, né? Uma dúvida simples é um embasamento para o nosso estudo, ok? Então, dito isto, nós podemos, então, começar o nosso encontro. Para harmonização, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. O exórdio hoje, nós utilizamos o livro Caminho, Verdade e Vida. O exórdio proposto é o capítulo 106 desse livro. Oi, Adriana. Tá me ouvindo? Porque eu tive problema sim com a câmera agora, viu? Mas eu vou fazer o exórdio, depois eu saio e retorno. Tá, estou ouvindo sim. Então, é o capítulo 106 do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo 106 chama Dar. A mensagem para início de hoje, proposta de nossa agenda pela Adriana, é a mensagem extraída do dia 7 de abril, onde André Luiz nos diz: onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende a desaparecer. Isso foi extraído do livro de André Luiz, o livro Os Mensageiros, do capítulo 29 desse livro. Então, Adriana, pode ficar à vontade e realizar a leitura do exórdio. Ok. Não consegui ativar a câmera. Vamos lá. Traz a seguinte epígrafe, o capítulo 106. Está na página 227. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Esse Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir,
vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certos mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Canaã e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade do que necessitava. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixasse na obra começada. Deu tudo que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, uma vez harmonizados pelo exórdio, tirado das entrelinhas de Emmanuel, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Senhor Jesus, nosso Mestre tão amado, agradecemos mais uma vez, Mestre, por essa oportunidade de prece, de estudo e suas reflexões. Pedimos a presença dos nossos irmãos espirituais que nos acompanham sempre, que trazem as boas energias, para que juntos, em Teu nome, Mestre, possamos nos preparar cada vez mais para seguirmos a Tua luz. Pedimos que nosso planeta Terra, de provas e expiações, através desses nossos estudos e nossas reflexões, possamos conhecer todas as iniciativas necessárias para que possamos progredir individual e coletivamente. Que façamos da noite de hoje mais um momento de ascensão nessa escada evolutiva. Nossos corações se abram para receber a Tua luz através das mensagens. Estejamos todos nós em nossas casas, acompanhados por nossos irmãos tão maravilhosos, e que a luz do nosso Cristo esteja sempre presente nos sentimentos e nas palavras que nos levarão ao conhecimento. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Tão ambientados que estamos, nós podemos dar continuidade ao nosso livro, ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 10. Estamos nesse livro. Então, nós, em nossas anotações aqui, nós paramos aqui a marcação que eu tenho aqui é da página 125, né? Nós estamos no capítulo 10, página 125, na minha edição aqui, o último parágrafo da página 125, tá? Esse parágrafo, ele está escrito: formara-se ao influxo mental e, sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Pergunto se todos acharam. Ok? Certo? Tá. Então, lembrar a todos que o capítulo 10 chama materialização. Então, o que está acontecendo? André Luiz está junto com seu orientador Alexandre em um centro espírita, e lembrar que o livro Missionários da Luz, André Luiz, por que chama Missionários da Luz, né? Porque André Luiz ele está vindo para a Terra pela primeira vez para poder atuar, né? Ajudar.
No livro Os Mensageiros, ele foi para a Terra para aprender. Ali, André Luiz já está pela primeira vez para ajudar junto com seu orientador, Alexandre. Então, ele está nesse centro espírita para participar de uma reunião espírita dos encarnados, e ele, como espírito, ele está ali para assessorar um processo chamado de materialização, onde o médium é utilizado como corpo e como fornecedor de veículo para que o espírito que vai se manifestar possa ser visível aos demais. Então, através do ectoplasma do médium, o ectoplasma, lembrando, que é o fluido que sai de dentro do corpo do médium, né? Então, nós entendemos que é uma parte do fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal nos envolve a todos. Então, esse fluido, ele é expelido e é esse fluido que é permitido o processo de materialização. Então, Alexandre, ele está, junto com André Luiz, dando início ao processo de materialização através desse fluido, construindo uma garganta, um aparelho fonador, para que possa se produzir a voz que o espírito que vai ser materializado, no caso o irmão Alencar, possa se comunicar, né? Então é nesse ponto que nós estamos. E aí, continuando a leitura dessa parte, continua André Luiz dizendo: com assombro, verifiquei que, por intermédio do pequeno aparelho improvisado, ou seja, essa garganta, esse aparelho fonador, que a espiritualidade está construindo com o fluido do médium, então verifiquei que, por meio do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados, né? Então, nossa voz era integralmente percebida por todos os presentes. Como que acontece isso? Então, nós já falamos que a voz, ela é simplesmente deslocamento do ar, né? A voz é isso. A voz, então, é uma onda que nós emitimos, uma onda física, que nós emitimos, que provoca o deslocamento do ar. E com esse deslocamento do ar provocado, ocorrem choques físicos, que o ar se desloca, quando penetra no nosso ouvido, na nossa membrana timpânica. Então, uma membrana timpânica é uma membrana fininha que nós temos dentro do ouvido, e com a movimentação do ar, ela se desloca, como se fosse tambor, se deslocando, fazendo barulho. E é esse deslocamento dessa membrana que é captada pelas células sensoriais e conduzidas ao nosso cérebro e é interpretada, então, como uma mensagem. Então, a voz é um instrumento físico. Logo, os irmãos espirituais precisariam de um instrumento físico para poder fazer deslocamento desse ar, para que isso chocasse na nossa membrana física. Então, eles utilizam esse fluido emitido pelo médium para poder construir essa garganta física, promover esse deslocamento do ar, para que os presentes ali pudessem, então, ter a sensação de estar ouvindo a voz de um espírito, né? Que, na verdade, é apenas o deslocamento desse ar, porque nós sabemos que o espírito não tem voz, né? O espírito se comunica através do pensamento, conforme está no livro dos Espíritos, certo? Pergunto se nesse início tem alguma dúvida ou algum comentário a ser dito. Não? Ok? Então, lembro a todos que o estudo é participativo e não existem dúvidas banais. Toda dúvida
por mais simples que ela possa parecer, é instrumento da espiritualidade ajudando o nosso estudo, né? Então, dúvidas, comentários, né, devem ser colocados aqui, porque nosso estudo se faz assim. Então, vamos dar continuidade, se não tem nenhum comentário a ser feito. Parecendo-me satisfeito com o êxito do meu trabalho, então Alexandre comentando, André Luiz comentando. Então, parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial. Então, Alexandre é o mentor de André Luiz, né? Que recebeu a incumbência de Calimério. Calimério é o grande, né, coordenador desse trabalho. O trabalho de materialização exige a coordenação de um espírito de alta envergadura, porque é um trabalho muito complexo. Tanto é que Calimério, o espírito Calimério, é um espírito superior hierarquicamente ao próprio Alexandre, que já é bem alto na hierarquia espiritual, né? Então, André Luiz comentando, parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudemo-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Então, aqui nós lembramos por que a primeira coisa que Alexandre fala é que a paz de Jesus esteja conosco, né? Lembrando que o Cristo, né, é o nosso ponto central do nosso estudo, né? A finalidade da doutrina espírita, a gente sempre lembra a questão 627 do Livro dos Espíritos, a finalidade da doutrina espírita é tornar inteligível para nós os ensinamentos do Cristo. Não existe espiritismo sem Cristo, né? Muito embora, às vezes, nós esquecemos disso. Então, a finalidade da doutrina é isso. Então, a primeira coisa que a gente pode falar é o nome do Cristo, para lembrar, né, que é o nosso modelo guia. Então, lembrando a todos o Cristo, Alexandre pede para que todos cantem. Então, vamos relembrar por quê, né? Porque o processo da materialização exige uma concentração muito grande. Então, quando a irmã mediúnica, a irmã médium, que está no processo, né, começou a desencadear uma oração inicial, percebeu-se pela espiritualidade que todos os encarnados presentes, ao invés de se conjugar por pensamento a oração que a irmã estava proferindo, cada um destinava o seu pensamento a uma coisa diferente. Então, o antagonismo dos pensamentos atrapalhava, né, a harmonia necessária para o processo de materialização. Então, para que pudesse evitar esse antagonismo de pensamentos, sugeriu-se pelo irmão Calimério que os irmãos encarnados cantassem. Uma vez cantando, todos eles se conjugariam em um mesmo pensamento. Então, por isso que aqui Alexandre pede para os encarnados presentes, né, através da materialização do aparelho fonador, emitindo voz, para que eles cantassem. Ok? Então, para nós lembrarmos. Então, vamos dar continuidade. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Então, vamos lá. Então, nós temos a médium, né, que está se submetendo ao processo de materialização, então ela vai doar fluidos
para o processo de materialização. Por isso, o espírito coordenador de todo evento calimero está fazendo o ancoramento dessa médium, né, para que ela se estabilize e possa ficar em harmonia com todo o processo e ceder o seu fluido ectoplásmico, né? Então, a necessidade do comunicante de se ligar profundamente à organização física do médium é para que possa se utilizar do ectoplasma emitido pelo médium. Então, quem que é o comunicante? É o irmão Alencar. É ele que vai comunicar com todos e precisa ser visualizado. Então, se ele precisa ser visualizado, ele necessita do ectoplasma. O que é o ectoplasma? É o fluido que a médium expele pela boca, pelo nariz, e esse fluido é um fluido leitoso e consegue, então, envolver o perispírito do irmão Alencar para que o irmão Alencar seja perceptível por todos os encarnados ali presentes. Ok? Todos conseguiram compreender esse processo? Tá, então vamos lá dar continuidade, então. Ô, Marco. Pois não, Guto? Então, pelo o que eu estou percebendo, se não houvesse essa doação do ectoplasma, essa comunicação do médium, o espírito, ele não consegue se manifestar. Ele depende disso para poder se manifestar, ou por imagem ou por voz, senão ele não consegue, é isso? Para esse tipo de manifestação visual, né? Porque nós sabemos que o espírito ele pode se manifestar aos encarnados de várias formas, pela própria intuição, né? Pela psicografia, né? Então, essa forma de visualização, aí é necessário do ectoplasma da médium. Perfeito. Tá? Alguém mais? Algum comentário? Tá, então vamos continuar. Aos poucos, valendo-se da força nervosa, que força nervosa é essa? Então, é força nervosa do médium, da médium. Por que força nervosa? Se vai falar em ectoplasma, né? Porque nós sabemos, nós estudamos isso já, né? Do sistema nervoso, né? Autônomo, sistema nervoso simpático, né? O que o sistema nervoso faz? Ele inerva todas as glândulas, né? Então, nós sabemos que o fluido, esse fluido é um fluido que vem das células, né? É um fluido que vem das células. Ectoplasma é o fluido que vai para o meio externo da célula. Então, através da força nervosa do médium. Força nervosa é a força conduzida pelo pensamento e chegando nas células e fazendo com que seja expelido esse fluido, né? Por isso que ele fala em força nervosa. Vamos continuar. Então, aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados aos recursos da natureza. Então, lembra, né, que os irmãos espirituais, que antes de começar a reunião, eles foram extrair da natureza vários princípios da natureza que pudessem complementar aquele fluido que seria expelido pela médium. Então, veja que o processo de materialização é tão complexo. Então, ele vem do ectoplasma da médium, dos fluidos da natureza trazidos pelos irmãos espirituais e também do fluido utilizado de todos os encarnados participantes. Tá? Então,
vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliado aos recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Lógico, né? Porque ela que está doando o material ectoplasmático. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. Quem que é o controlador? O irmão Alencar, que está querendo ser visualizado. Então, cordões ligavam a médium a essa forma do coordenador. O que acontece? Cordões ligavam a médium ao perispírito de Alencar. Porque essa ligação da médium ao espírito permite a doação do fluido da médium. Então, cordões tenuíssimos ligavam a forma do controlador e quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O que acontece? Quando eles encostavam na médium, o irmão Alencar sentia, porque eles estavam em materialização ligado ao fluido ectoplasmático da médium, né? Então, o irmão Alencar ficava preocupado, né, com esse toque na médium. O amigo corporificava e demonstrava evidentes sinais de preocupação, o mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar, né? Então, ambos tocavam sintonias de sentimento. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, então os irmãos encarnados ali no centro espírita, quando visualizaram aquilo, né, ficaram estupefatos, né, ficaram abismados. Então, os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária, né? Então, esse ato de entusiasmo, né, quebrando aquela sintonia vibracional, entrava em choque com aquela harmonia que a médium precisava para estar equilibrando esse processo. O irmão Alencar, que é esse médium que está sendo materializado, que é esse espírito que está sendo materializado, entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, né, André Luiz contando, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, quanto à filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Então, André Luiz, nesse ponto, está mostrando, né, a grande satisfação naquele momento e esperança na humanidade, em 3 pontos específicos, né? Esperança no futuro humano com relação à fé religiosa, filosofia e ciência. Ora, nós sabemos que o tripé formado pela fé, pela filosofia e pela ciência é o fundamento da doutrina espírita. Mas André Luiz, ele quis complementar isso. Não é qualquer fé, não é qualquer filosofia, não é qualquer ciência, né? Não é qualquer religião, filosofia e ciência. É uma religião ligada à fé. Então, o que é isso? É a religião, nós vamos relembrar, que é a capacidade de se religar a Deus. É isso. Quando a doutrina fala em religião, não é religião material, é a capacidade de se religar a Deus.
Mas é a capacidade de se religar a Deus com fé, com certeza, né? Acreditando. E nós sabemos que a religião é a consequência desse tripé. Então, é a ciência enobrecida, segundo André Luiz nesse momento, enobrecida através de quê? Através do serviço da razão iluminada. O que é a razão iluminada, né? A razão é a nossa cognição, é o nosso discernimento, iluminada pelos espíritos superiores. Então, é uma ciência que se torna nobre quando nós somos conectados pela espiritualidade de luz. É uma filosofia. Então, essa ciência, quando ela se torna enobrecida dessa forma, né, pela conexão com a espiritualidade de luz, aí sim essa ciência, os resultados dela são em favor da humanidade. E quando a ciência ela é colocada em prol da humanidade, para o desenvolvimento da humanidade, isso é filosofia. Então, filosofia é o amigo do saber, né? O que é amigo do saber? É deixar o conhecimento ser a favor da evolução da humanidade. Então, veja que é tudo elencado. Então, quando nós pegamos essa ciência enobrecida e iluminada, fazemos voltar para o bem da humanidade, que é a filosofia, isso tem como consequência a nossa religação a Deus, porque a nossa fé aumenta. Nós visualizamos isso, nós visualizamos um Deus que é o criador de tudo. Tanto é que os grandes pesquisadores, mesmo quando eles se embrenham na sua pesquisa, eles vão tão a fundo que aí eles encontram a certeza de Deus, né? Albert Einstein falava isso já quando ele estava no ápice da sua pesquisa, que por tudo que ele estudava, não tinha condição de existir tudo se não tivesse um ser inteligente por trás daquilo tudo. Né? Porque o acaso só gera caos. Então é isso. Então é isso que André Luiz quer dizer para a gente. Então o tripé é formado entre uma ciência enobrecida, como consequência uma filosofia confortadora da imortalidade, tendo como consequência uma fé religiosa. E aí nós nos lembramos que de onde vem isso, né? Esse tripé que nós sempre falamos, né? Que a doutrina espírita é um tripé formado entre a ciência, a filosofia e a religião. Mas de onde que vem isso? Onde que está escrito? Na verdade, na codificação kardeciana, isso se encontra espalhado, não encontra-se no mesmo ponto. Se nós começa tudo no livro O que é o Espiritismo, de Kardec, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Então, nós lembramos que o livro que é o Espiritismo, né, é um resumo da doutrina espírita lançado por Kardec para poder, depois, né, ter a nossa codificação espírita. Né? Então, é um resumo para aqueles que estão iniciando o conhecimento da doutrina espírita. Então, no preâmbulo desse livro, que é o Espiritismo, Kardec nos traz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Aqui já estão os dois pilares da doutrina espírita, ciência e filosofia. E continua Kardec. Como ciência prática, o Espiritismo, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. A ciência prática, comprovadamente a existência do mundo espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, ou seja, que derivam dessas mesmas relações. Ou seja, a ciência como uma prática confortadora.
Conclui Kardec. Podemos defini-lo, o Espiritismo, assim. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, começa no que é o Espiritismo, falando que a doutrina espírita é um tripé formado pela ciência e pela filosofia. E a religião? A religião é consequência, conforme nós dizemos disso. Consequência de nos religarmos a Deus. Mas vamos dar mais uma continuidade nesse entendimento, né? Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 é: Eu não vim destruir a lei. Então, relembrando, né? Assim como as publicações de Kardec são pedagógicas, Kardec era um grande professor, o Evangelho segundo o Espiritismo também ele é pedagógico. Primeiro capítulo, ele traz Cristo dizendo que ele não vem destruir nada. A primeira coisa é Cristo dizendo: eu não vim destruir nada, mas sim fazer cumprir. Então, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo 1, no item 8, é o item aliança entre a ciência e a religião. Então, Kardec falou lá no que é o Espiritismo. O Espiritismo é a aliança entre a ciência e a filosofia. E aqui ele fala que a doutrina espírita também é a aliança entre a ciência e a religião. Estão formando esse tripé. E aí ele diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, a ciência nos revela a inteligência humana, como as leis do mundo material, e a religião, as do mundo moral. E aí a gente começa a ver que Kardec lança esse tripé em pontos separados da codificação. Mas aí vem Emmanuel. Vem Emmanuel em um livro formado por perguntas e respostas dos médiuns do Centro Espírita de Uberaba, de Chico Xavier. Esses médiuns, quando Chico estava sobre a incorporação de Emmanuel, esses médiuns faziam uma sequência de perguntas e essas respostas viraram o livro O Consolador. Então, o Consolador é uma sequência de perguntas e respostas. Mas Emmanuel organizou tanto direitinho que esse livro foi um compêndio da doutrina espírita, dividido em 3 partes. Então, o livro Consolador, que são as respostas ditadas por Emmanuel, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ciência; a segunda parte, filosofia; e a terceira parte, religião. Então, veja que Emmanuel pega os ditados de Kardec na sua codificação kardeciana e junta tudo para nos trazer o conceito do tripé da doutrina espírita que nós conhecemos: consciência, filosofia e religião. E, na introdução do livro Consolador, que é citada como definição, a introdução é titulada como definição. Então, nesse início do livro, Emmanuel traz para nós: apresentando o Espiritismo na feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes da doutrina: científico, filosófico e religioso. E mais à frente ele continua: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais, daí o tripé. Então é um triângulo. E aqui sempre a gente fala na trilogia, do triângulo. Então o triângulo é o plano básico, né,
De todos os planos, o plano mais simples e básico é o triângulo, que é necessário 3 pontos para formar. Então, por isso que o triângulo é a simbologia de ligação entre a humanidade e o sagrado, que é o divino. Então, o triângulo, esse formato, a base dele significa a ligação da Terra, da humanidade, e o vértice dele, ligação com o divino, religação com o divino. Né? Então, por isso que Emmanuel nos diz que podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, ou seja, é a base do triângulo. Ciência, os 2 pontos. Ciência e filosofia é a base. E, porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, a religião é uma consequência dessa ligação entre ciência e religião, religando a Deus. Né? Então, isso aí foi Emmanuel no livro O Consolador. Então, eu pergunto se todos entenderam daqui de onde sai essa tríade: ciência, filosofia e religião. Se alguém tem algum comentário a falar sobre isso, sobre as explicações de Kardec e sobre o conjunto final lançado por Emmanuel, na doutrina espírita. Não? Então, todos entenderam? Tá. Então, vamos continuar. Vamos continuar esperando a participação de todos, hein? A espiritualidade vai dar puxão de orelha em vocês aí, vai se materializar aí para dar puxão de orelha. Vamos lá. Continuando, hein? Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do conhecimento, do acontecimento. Né? Então, nesse momento, nós falamos que as obras são para nós, né? Para a nossa vida. Então, Alexandre está nesse momento, em espírito, puxando a nossa orelha. Reparem na grandeza desse acontecimento. Do nosso encontro aqui, do nosso estudo, né? Então, muitas das coisas nós deixamos passar desapercebidas, né? Então, nesse momento, Alexandre está nos convidando a sermos mais sensíveis às nossas realidades espirituais. Nós sempre falamos que esse encontro nosso é um encontro programado na erraticidade, no planejamento reencarnatório, né? Nós programamos isso, de termos essa oportunidade de reencontro na Terra para estudarmos a doutrina espírita, para podermos aprender melhor, né, do nosso momento de reencarnação, de como melhor aproveitar. E isso foi um compromisso nosso. Então, o nosso nada é por acaso, mas nada mesmo, né? Nada. Por isso que o Cristo nos fala, né? Até o fio de seus cabelos estão contados, né? Então, nada é por acaso. Tudo é energeticamente, né, envolvido. Tudo, né? Então, é impressionante quando nós estudamos as coisas microscópicas, nós conseguimos verificar, por exemplo, nas moléculas, que nada está ao acaso, tudo tem ligações eletrostáticas, né, segurando um elétron no lugar. O micro reflete o macro. Então, os nossos encontros não são ao acaso, são programados. Então, nós temos que despertar o nosso entendimento e a nossa sensibilidade para isso. E também despertar o nosso entendimento e a nossa sensibilidade para tudo que acontece no nosso dia a dia, que é ligado à manifestação de Deus em nós. Deus se manifesta em nós diariamente.
todo momento. Nós temos que ter sensibilidade, segundo Alexandre, reparem na grandeza dos acontecimentos, mas é a grandeza dos acontecimentos mínimos, né? Desde quando nós acordamos, a dádiva da vida, né? De acordar e estar vivo, mais um dia que se inicia, a respiração, né? Quando a gente acorda, aquele ar respirar. E reparem na grandeza do acontecimento, como nós somos, né? Programados, estruturados para receber aquele ar que entra nos nossos pulmões, que chega à nossa célula para dar energia, né? Para receber o alimento. É magnífico demais. Então, repare na grandeza do acontecimento, trazendo para o Alexandre, para nós exercitarmos a observação dos pequenos detalhes na nossa vida, que são grandes. E aí, Cristo, né, como a doutrina espírita é o entendimento do Cristo, né? Cristo, ele nos traz várias passagens nos mostrando a necessidade de nós prestarmos atenção nas primeiras coisas. Então, nós começamos com Mateus, no grande e maravilhoso Sermão da Montanha, e a gente sempre lembra que o Sermão da Montanha são 3 grandes capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, os 3 grandes capítulos, só o Sermão da Montanha. E no meio do Sermão da Montanha, no capítulo 6, nos versículos de 26 a 28, Mateus nos escreve a recomendação de Jesus, dizendo que Jesus ele encoraja a observação dos pequenos detalhes da natureza. Que pequenos detalhes são esses? Então, Cristo nos diz, observem as aves do céu. Então, uma coisa tão simples no nosso dia a dia, né? Observar as aves do céu e como elas são maravilhosas e nós não observamos atentamente, né? Não observamos atentamente. Eu sempre fico extasiado quando eu levanto muito cedo e vejo, né, no início da manhã, os passarinhos cantando, né, dando bom dia. É maravilhoso. Mas Cristo, ele nos adverte, né? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Então, mostrando o seguinte, né? Nós temos que ter a fé religiosa. A fé religiosa, a certeza de nossa relação com Deus, que é Pai, e que não, nenhum pai deixa o filho desamparado, mas é uma certeza. Então, se os pássaros eles têm essa certeza, nós temos a obrigação também de ter essa certeza. Então, por isso que Cristo nos fala, observe as aves do céu. E ele complementa dizendo, além de observar as aves do céu, observar os lírios do campo também. Observe as aves do céu e os lírios do campo, né? Que eles não tecem, e nem Salomão, na sua maior esplendor, tinha uma veste tão bonita quanto os lírios do campo. Então, Cristo nos dizendo isso, reparem na grandeza dos acontecimentos. E aí, Mateus também, lá na frente do seu capítulo 13, no versículo 13 a 16, traz uma explicação do Cristo aos discípulos, Cristo explicando por que ele falava em parábolas. Quando ele diz, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem. Então, é Cristo dizendo para os discípulos e Cristo dizendo para nós, né? Quando nós nos encontramos no nosso compromisso, isso é um compromisso com a espiritualidade, tá? O nosso encontro de quarta-feira é um compromisso junto à espiritualidade. E quando nós nos encontramos, é Cristo dizendo conosco, para nós, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem. Então, o que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado, a aventura é aquilo que te joga para frente. E qual frente? Para o caminho do bem. Então, bem-aventurado é nós estarmos sendo jogados para o caminho do bem. Então, quando Cristo fala que
nós temos os olhos que nos permitem ver, nós estamos sendo jogados no caminho do bem. O que é olhos de ver? É isso. Sermos atentos, sensíveis, para repararmos a grandeza dos acontecimentos, conforme Alexandre está nos dizendo. Mas Marcos também diz isso, uma das passagens, lá no capítulo 8 de Marcos, no versículo 18. Logo após a multiplicação dos pães, que Jesus fala para os seus discípulos: tendo olhos, não vedes, né? Mostrando que eles não estão enxergando o a mais, né? Então é isso que Alexandre está falando. Reparemos nas grandezas, porque se a gente não reparar, a gente tem olhos, mas não vamos enxergar. Lucas também, o grande médico dos apóstolos, né, no capítulo 10, no versículo 23 e 24, mostra Jesus exaltando a compreensão espiritual, quando ele diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, né? Então, isso que nós estudando a doutrina, praticando a sensibilidade espiritual, nós passamos a ter os olhos de ver mesmo, né? Então, nesse capítulo também de Lucas, mais à frente, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 4, Lucas traz uma parábola de Cristo chamada parábola da oferta da viúva, né? Então, nessa parábola da oferta da viúva, o que Cristo quer, né? Ele quer que nós observemos o detalhe do valor espiritual de uma pequena oferta em comparação com grandes quantias. Quando ele diz, né, na parábola: viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. Então, o que é isso, né? Então, estava lá, observando Cristo, né? Então, ele relata, né, que na observação vê grandes fariseus doando grandes quantias no gasofilácio, né? Gasofilácio era aquela local de doação. Ao passo que ele viu uma viúva depositar 2 moedinhas de cobre, que devia ser tudo que ela tinha. Mas por que ele fala viúva, né? Porque viúva era a representação na época de Cristo de uma figura que era desamparada por tudo e por todos. Porque a mulher já era desamparada. Quando ela perdia o marido, que era a fonte de sustento, ela ficava desamparada de tudo, né? Então, essa viúva, que é essa pessoa desamparada, sem assistência nenhuma, e foi no gasofilácio e doou aquelas pequenas 2 moedas. Então, essa viúva, diz a parábola, né, deu mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobravam. Ela, no entanto, deu o que lhe faltava, tudo que ela tinha para viver. Então, o que é? É observar isso, reparar, porque muitas das vezes nós não reparamos. Nós observamos os grandes acontecimentos, as grandes doações, mas os pequenos gestos, que são os mais nobres, nós deixamos de observar. Pois não, Adriana? É uma mensagem para a gente. Pois não. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 66, mas só um minutinho. Em Isaías 43:8, ele fala: trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Mateus 13:9, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jeremias 5:21 fala para a gente: ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E o provérbio 1:5 fala: se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação.
Então, Emmanuel, ele traz essa orientação para a gente, né? Que chama-se, o capítulo 66, chama-se Boa Vontade. Né? Que não basta ter olhos, não é só os órgãos de sentir, né? Ter olhos para ver e não ver, ter ouvidos para ouvir e não escutar, né? Então, ele fala que precisa ter boa vontade. Aí diz, vede prudentemente como andais. Paulo, está em Efésios 5,15. O que é boa vontade? Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Deixa aqui a mensagem que veio para a gente do livro Pão Nosso. Obrigado, Adriana, pela mensagem. Então, é isso daí, né? Resumindo isso tudo, é o que Alexandre está falando para nós, né? Reparem na grandeza dos acontecimentos e aí para a vida de cada um de nós. Tá? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Eu gosto quando a Liana fala da boa vontade. Quer falar algo, Liana? Liana? Não, hoje não? Não? Tá quietinha hoje. Então tá bom. Então vamos continuar. Repare na grandeza do acontecimento. O médio desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar não está explicando aí, né? Essa ligação do médium com o espírito que está querendo se comunicar. Então, o médium, ele desempenha um papel maternal de entidade maternal, porque ele está doando, né, o veículo. Enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, então o que é isso? Então, Calimério é o coordenador espiritual de todo o processo, então está coordenando ali e influenciando o espírito que vai se comunicar. Então, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar. Então, aqui, ele fala que todas as formas plásticas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. Então, o que é isso? Né? Então, a intermediária, a médium, ela está doando o ectoplasma, que é uma força plástica que permite, então, materializar o irmão Alencar. E aí nós lembramos a Revista Espírita de setembro de 1867, sob o título Caracteres da Revelação Espírita, no seu item 41, nos diz que, longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, esse processo de materialização, né, está explicando, nesse momento, né, com a ciência de hoje, nós temos condição de entendermos um pouco esse processo de materialização, mas é tudo o que o Cristo fez lá 2000 anos atrás, porque a doutrina espírita é o que é? É o entendimento da mensagem do Cristo. Mas que processo, Marco, de materialização que Cristo fez lá atrás? Aqui eu vou dar exemplo, um processo, grande processo. A materialização de Moisés e Elias.
Cristo possibilitando a materialização de Moisés e Elias para João, Pedro e Tiago observar. Então, quando mais de uma pessoa observa uma entidade espiritual, isso é um processo de materialização. Tá? Então, 3 ali, João, Pedro, Tiago, subindo o monte alto, e aí nós temos como tradição entender que esse monte alto é o Monte Tabor, que é conhecido como Monte da Transfiguração, mas alguns estudiosos pregam um outro monte chamado Monte Hermon, mas aí não vamos entrar nesse métier. Então, é o Monte da Transfiguração, que Cristo chama esses 3 para subir o monte com ele. E essa passagem diz que 6 dias depois, quando Cristo está mandando os seus discípulos, toma consigo Pedro, Tiago e João, isso está em Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 4, toma Pedro, Tiago e João e os leva em particular a um alto monte, que é conhecido como Monte Tabor. Ali ele foi transfigurado diante deles, Cristo, ele se transfigura, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas com a luz, né? Então, Cristo se transfigura, é como se a médium estivesse ali, nós estamos estudando, nesse processo mediúnico, né? Todas as formas que se materializaram serão filhas provisórias da força plástica da médium. Então, é Cristo se transfigurando na frente deles, dando condições materiais para que a espiritualidade, através de Moisés e Elias, se materializasse e pudesse ser observado pelos 3. Mas uma coisa interessante, né? Por que Moisés e Elias? Por que não Davi, né? O grande rei Davi? Por que não outros? Né? Abraão? Por que Moisés e Elias? Então, aqui nós temos que entender que isso é uma representação para o povo daquela época. Por quê? Porque Moisés, ele representava a lei. Não falei no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? O primeiro capítulo é Cristo, eu não vim destruir a lei. Então, naquele momento, Cristo possibilita a materialização de Moisés, mostrando que ele não foi destruir a lei, entregue para Moisés há 1800 anos antes de Cristo, né? Mas sim fazer cumpri-la corretamente. Então ele vai, permite a materialização de Moisés, mostrando que ele não veio destruir a lei, e faz a materialização de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta, mas não foi qualquer profeta. Ele é considerado um dos grandes profetas das Sagradas Escrituras, mas não foi só por isso também. Mas por quê? Porque Elias, ele é relatado, segundo Malaquias, como o Messias que daria condições para o profeta, para o Messias aparecer. Então, as Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, Malaquias fala que o Messias só vai aparecer depois do profeta Elias. Então, Cristo mostrando, né, a execução correta das Sagradas Escrituras. Então, ele traz Moisés, simbolizando a lei, e traz Elias, esse grande profeta dita por Malaquias, que o Messias apareceria após ele. Então, veja, né, o grande processo de materialização de Cristo há 2000 anos atrás, lá quando ele permite a Pedro, Tiago e João a observarem esses 2 grandes mensageiros espirituais. Pergunto se aqui tem alguma dúvida ou algum comentário. Não? Todo mundo quietinho?
Então, vamos lá. Você fica quietinho, eu vou falando. Fica quietinho, eu vou falando, hein? Então, vamos continuar a leitura. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor da reunião. Então, mostrando aí que para que Alencar se materializasse, ele utiliza 2 tipos de energia. Uma energia passiva, que é energia doada através do ectoplasma da médium, e da energia ativa de Calimério, que está ali controlando todo o processo com energia, doando energia dele ativa, controladora. Mas isso mostrando para nós que para esse processo de materialização é necessário energia. A Terra necessita de energia, o universo todo necessita de energia, né? A criação do universo, há 13,6 bilhões de anos atrás, é resultado através de uma grande expansão energética, que o Big Bang foi uma grande expansão de energia, né? E aí nós lembramos que a fonte de energia para todos os núcleos da vida planetária é o Sol. Então começa com o Sol. Por que é o Sol? Porque é uma energia doada pelos grandes núcleos espirituais do sistema planetário, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 10, ele nos diz que todos os seres recebem a renovação constante de suas radiações através de uma chuva incessante dos átomos solares. Isso é verdade, né? Então, todos os seres, né, recebem essa chuva energética de energia. Assim como Alencar estava recebendo uma chuva de energia de Calimério, de energia ativa, para que ele pudesse se materializar. Na questão 12 do Livro dos Espíritos, nos diz que as primitivas agregações moleculares obedeceram ao pensamento divino dos prepósitos Cristos. Lá, as divinas agregações moleculares, no início do surgimento da vida, né? Quando nas manifestações iniciais da vida sobre a Terra. Emmanuel, no livro Consolador, que nós citamos aqui, ele também comenta que os primórdios da organização planetária encontram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora. O que é o protoplasma, né? O protoplasma é o líquido imerso na grande célula que estava se surgindo no início da vida. Então, dizendo que nos primórdios da organização planetária, esse protoplasma, esse líquido da vida, né, armazenado nessa primeira unidade celular, é a base essencial para que surgisse toda a vida terrestre. Então, para nós verificarmos, né, essa energia dos grandes espíritos, como que controlam todo o processo. Então, aqui, nesse processo de materialização, não podia deixar de existir um grande espírito, por isso que traz grau hierárquico de Calimério como espírito altamente elevado, para ceder essa grande energia geradora de todo esse processo. Ok? Tudo bem? Agora nós entendemos por que era necessário um espírito de tamanha envergadura no processo de materialização. Ok. Se alguém quiser fazer algum comentário, clica aí para poder fazer, tá? Então vamos continuar. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem
violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esses vacilarão a médio, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens possuem com maior ou menor intensidade. Então, se era somente algumas pessoas especiais que possuem essa força de doar ectoplasma no processo de materialização. Não, todos. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. Então, todos temos a força, mas nós precisamos ter equilíbrio moral para poder participar desse processo. O homem não abusará no setor do progresso espiritual. Né? Então, o homem não abusará no progresso espiritual como vem fazendo nas linhas da evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Então, o que ele está comparando? Né? Ele está comparando a progressão espiritual com a progressão material do conhecimento. Então, sobre a progressão material, a progressão do conhecimento, o homem abusa. Sobre dádivas divinas, potencialidade divina do conhecimento, alguns utilizam para criar bombas, né? Como outros utilizam para criar uma ciência constitutiva da humanidade. Mas aí, Alexandre diz para nós, através de André Luiz, que como a progressão material, mas na progressão espiritual, o homem não abusa nesse setor de progresso. Não abusa. Por isso que Cristo, várias passagens do Evangelho, quando ele percebe que os homens que o assistiam estavam esperando uma demonstração espetaculosa, né? Várias vezes ele foi interrogado pelos fariseus para Cristo dar uma demonstração que ele era filho do divino, né? Então Cristo sempre falava: a esta geração perversa e adúltera que pede um sinal miraculoso, nenhum sinal miraculoso será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Estão falando, né? Que nenhum sinal miraculoso será dado lá e vai ser dado aqui. Por quê? Porque é necessário ter fé. Por isso que ele representa Tomé. Quando ele, né, Tomé falando que só acreditaria na ressurreição se tocasse as chagas do Cristo, e Cristo se materializa, mais uma vez, né? A materialização do Cristo, que se materializa para os seus discípulos, materializou mesmo, para que pudesse Tomé tocar ali a ferida, a chaga dele. Então, mas ele diz que para a humanidade nenhum espetáculo miraculoso vai ser dado. Por quê? Porque é preciso ter fé. Né? Isso está escrito em Mateus, no capítulo 12 de Mateus, está escrito também de Marcos, Lucas, todo relatando isso. Né? Exceto o sinal de Jonas. Por quê, hein? Que sinal de Jonas que é esse? Né? Então, Jonas é aquele grande profeta das Sagradas Escrituras que, nas suas narrativas, ele relata simbolicamente que ele fora devorado por um grande peixe, né? Fora devorado por um grande peixe. Isso está no capítulo 1 de Jonas, tá? E quando ele é devorado por esse peixe, ele fala que ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Isso há 700, 800 anos antes do Cristo. Tá? 3 dias e 3 noites. Só depois disso que ele conseguiu sair. E ele completa: assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, há 700, 800 anos antes de Cristo, Jonas mostrando que o Messias ele desencarnaria
esperaria 3 dias e 3 noites no centro da terra, ou seja, no seu túmulo, né? Para depois reaparecer. Então, por isso que Cristo fala, nenhum espetáculo miraculoso vai ser dado, exceto o sinal de Jonas. O que era o sinal de Jonas? Mostrando o reaparecimento do Cristo. Então, mostrando que o único sinal miraculoso era ele, o sinal de Jonas, né? A ressuscitação do Cristo. Fora isso, nenhum sinal miraculoso ia ser dado. Ok? Então, por isso que ele fala, Alexandre, o homem não abusará no setor do progresso espiritual, porque não será dado nenhum espetáculo miraculoso. Somente será construído com muito sacrifício para a evolução moral, né? Para a evolução moral do homem. Algum comentário? Não, só para complementar a sua fala. Por que isso? Porque a natureza não dá saltos, né? Conforme nós A estamos dizendo. natureza não dá saltos. Então, Exatamente. para a gente chegar nesse patamar, ainda precisa evoluir muito. Isso, muito bem lembrado. Então, vamos continuar. Mas, meu amigo, neste campo de realizações sublimes, que campo de realizações sublimes? O progresso espiritual, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitados por si próprios, traçando fronteiras de limitação para si mesma. Então, o que acontece? Está falando o seguinte, que quando nós nos colocamos em processo de sublimação espiritual, nesse processo não tem lugar para ignorância, para vaidade, para má-fé. Por quê? Porque elas têm um campo vibratório que não mais condizem com esse campo vibratório que nós estamos criando em nosso processo evolutivo. Exatamente isso, né? Por isso que Emmanuel, no livro Recados do Além, no capítulo 13, se chama Ante o Desconhecido. Sempre que possível, Emmanuel nos recomenda, faz uma oração, ainda que ligeira, quando encontres alguma coisa ou quando te vejas perante algum acontecimento que ainda não conheças, né? Então, quando se deparar com algo que você não conheça, faça uma oração, se interconecte com Deus, pedindo conhecimento, que Ele abra as portas do conhecimento, né? Porque o rompimento da ignorância, e lembramos que ignorância significa não conhecimento, isso que é ignorância, né? Somente com o afastar do não conhecimento, né? Com a aquisição do conhecimento é que nós conseguimos aí andar na sublimação do espírito. Então, vamos continuar. Impressionado com as maravilhas sob os meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para assistentes da reunião. Então, todos estavam recebendo flores naquele momento, materializadas, né? Chico Xavier acontecia muito disso, quando ele materializava Sheila, né? Então, pétalas de rosas apareciam, flores, né? Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor P. Esse senhor P era um senhor que ia trabalhar naquele processo de materialização encarnado, só que ele tinha consumido antes, que não condizia com o processo. Então, a espiritualidade colocou ele aqui meio que em isolamento, para que não pudesse atrapalhar. Então, só ele que não estava sentindo a alegria daquele momento, né? Nele, revelando-se apenas intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança, André Luiz dizendo. Todavia, era forçoso confessar que para tamanha manifestação de serviço e tão sublimes bênçãos, eram muito reduzido o entendimento dos encarnados. Ou seja, o entendimento ainda era pouco, estavam todos materializados, mas
estavam todos empolgados com o espetáculo, menos com o conhecimento. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessados no espetáculo inédito e desejosos de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da verdade e do bem. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios, há alguns milhares de anos, estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, tudo tem o seu tempo para semear. Não nos afobemos, continuemos a semear. Então, terminamos por aqui o nosso estudo de hoje. Pergunto se tem alguém que quer fazer algum comentário final, de esclarecimento, ou colocar alguma dúvida. Não, eu convido, então, neste momento, a Bianca, para poder proferir a prece de encerramento dos nossos estudos. Eu tenho anotado, o meu livro é todo anotado, né? Aí os egípcios, eles foram um povo que veio de degredo, né? E que veio para cá, para a Terra, para poder conduzir, né, no progresso, não é isso mesmo? Isso, né? Isso mesmo, né? No livro... Cultura moral elevada. Isso, no livro que fala sobre capela, né? Isso, fala sobre os egípcios, né? Que são os grandes povos inteligentes que foram degradados de capela para promover que eles não tinham condição de acompanhar a evolução de capela, mas eles foram para a Terra para poder alavancar o progresso da humanidade. Muito bem lembrado. Então, vamos lá. Mantendo aí a nossa sintonia de paz, de equilíbrio, onde a nossa conexão com nosso irmão maior, Jesus, se manifesta com mais intensidade no coração de cada um de nós. Nós agradecemos por mais um momento de aprendizado, de luz, de direção em nossas vidas, onde somos a todo momento, nesse estudo, encorajados a escolher sempre pelas práticas do bem, práticas que nos levam ao perdão, que nos levam à caridade, que nos levam ao amor fraternal. E desejamos, Senhor, que estas intenções, que são dos nossos sentimentos mais sinceros, possam ser semeadas, né, como fluidos vitais, nos corações assim mais embrutecidos ainda, nesses nossos irmãos que ainda estão cegos às inúmeras possibilidades, capacidades de
de poder amar, de progredir em espírito, nessa nossa caminhada aí rumo à angelitude. E ainda bem conscientes, Senhor, conscientes das nossas limitações, que a gente sabe, né? A nossa capacidade de amar, de ajudar, de perdoar, ela está bem longe de ter comparação com a capacidade que tem nosso Mestre Jesus. Mas a gente pede humildemente, Senhor, ser conosco, nos envolvendo de muita proteção, de muita serenidade, apagando do nosso íntimo os sentimentos deletérios de orgulho, de vaidade, de inveja, que possamos tolerar cada vez mais uns aos outros, sem julgar, respeitando as diferenças de cada um, mas sempre vigilantes, né? Vigilantes sempre diante de toda essa maldade que ainda assola a nossa terra. Ai, Senhor, nos ensina a ter a bondade que o Senhor teria com todos aqueles os quais nós nos relacionamos, né? Aqueles os quais o Senhor nos confiou para o nosso aprendizado aí de cada dia, que toda a teoria possa ser colocada em prática e que esse mundo possa ser a futura morada de regeneração que tanto a gente almeja aí. Oração para ter paciência. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Dai-nos a paciência para persistirmos em nossos objetivos. Guardai-nos das nossas imperfeições e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor. Auxiliai-nos, por misericórdia, a aprender a tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão levanta-se no íntimo da nossa alma. Agradecemos todos os dons que nos enriquecem a vida, mas te rogamos a paciência de uns com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigado a todos pela participação. Lembramos que toda quarta-feira nós estamos aqui para a nossa reunião de estudo da doutrina espírita através da Emmanuel André Luiz. Então, até a próxima quarta. Um abraço a todos. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, moçada. Boa noite, Márcio.